A verdade é que em algum momento todos nos questionamos: o que está faltando para isso andar? Qual o passo que não estou enxergando? Qual a peça que não se encaixa nesse quebra-cabeça? Essa sensação de desorientação é quase um grito silencioso da alma, clamando por um propósito, por uma direção clara que nos tire desse labirinto. A vida, com suas curvas inesperadas e seus desafios ocultos, muitas vezes nos coloca em encruzilhadas onde a clareza parece um luxo distante. A gente se vê diante de portas que se abrem, mas qual delas realmente nos levará ao nosso destino? Qual delas guarda o verdadeiro propósito que Deus reservou para nós? Essa dúvida corrói, paralisa e muitas vezes nos impede de avançar, ou pior, nos leva a escolher caminhos que nos afastam do que realmente importa. É como se estivéssemos em uma sala com várias saídas, cada uma prometendo algo diferente, mas sem a sabedoria para distinguir a porta da oportunidade divina da armadilha da distração. E nessa busca incessante por respostas, acabamos por esgotar nossas energias em tentativas frustradas, sem perceber que a chave para a verdadeira direção não está na quantidade de portas que se abrem, mas na qualidade da nossa visão para enxergá-las. A sabedoria, essa virtude tão mencionada, mas nem sempre tão compreendida, não é apenas um acúmulo de conhecimento ou experiências. É algo muito mais profundo, algo que transcende o intelecto e se manifesta como um discernimento capaz de desvendar os mistérios da vida e da vontade divina. É um olhar que vai além do óbvio, uma percepção aguçada que nos permite enxergar os sinais, as direções, as portas que Deus, em sua infinita graça, prepara para nós. Sem essa sabedoria, podemos até ter as promessas de Deus diante de nós, mas seremos incapazes de reconhecê-las, de abraçá-las, de vivê-las em sua plenitude. Pense por um instante em como a sabedoria é exaltada nas Escrituras. No livro de Tiago, capítulo 1, versículo 5, está escrito: Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Essa passagem não é uma mera sugestão, é um convite direto, uma promessa clara. Ela nos mostra que a sabedoria não é algo reservado para alguns eleitos, mas um dom acessível a todos que o buscam com sinceridade. A questão, então, não é se Deus está disposto a nos conceder sabedoria, mas se estamos dispostos a pedi-la e a reconhecê-la quando ela se manifestar. Estamos realmente famintos por essa sabedoria que abre portas, ou apenas desejamos que os problemas se resolvam por si só, sem a necessidade de um aprofundamento em nosso entendimento? Muitas vezes, a nossa impaciência e a nossa visão limitada nos impedem de perceber que as promessas de Deus não vêm sem propósito. Elas não são entregues de qualquer maneira, sem um preparo prévio, sem uma base sólida que nos permita não apenas recebê-las, mas também sustentá-las com clareza. E sem essa clareza, a vida se torna um emaranhado de tentativas e erros, um ciclo vicioso de portas que se abrem e se fecham sem que compreendamos o porquê. Será que estamos prontos para realmente entender o poder que a sabedoria tem em nossas vidas? Aproveito e peço só um segundinho da sua atenção e te convido a se juntar à comunidade, se inscrevendo no canal e deixando um like. É muito significante para nós. O anseio pela promessa é algo inerente à nossa alma, não é verdade? Aquela sensação de que algo grandioso está para acontecer, de que um futuro melhor nos aguarda. No entanto, muitas vezes nos perdemos na ansiedade da espera, querendo colher os frutos antes mesmo de a semente ter germinado por completo. Acontece que a espera não é vazia, ela, na verdade, nos prepara. As grandes promessas de Deus exigem um alicerce que só a maturidade do Espírito pode construir. É como se a vida nos convidasse a uma pausa, um momento de introspecção e crescimento antes de nos entregar aquilo que tanto desejamos.
A gente resiste a essa pausa, quer pular etapas, mas é justamente nela que somos moldados, que nossa capacidade de receber e sustentar as bênçãos se expande. A impaciência nos cega para o real propósito de cada estação. Queremos a bênção pronta, embalada para presente, sem perceber que o processo é tão vital quanto o resultado final. Imagine só, receber uma grande responsabilidade sem ter a menor ideia de como lidar com ela. Seria como dar as chaves de um carro potente a alguém que nunca dirigiu. O resultado, certamente, não seria bom. Da mesma forma, as promessas divinas, em sua magnitude, exigem de nós uma preparação interna, um amadurecimento que nos permita administrá-las com sabedoria e discernimento. Quantas vezes, em nosso anseio por respostas imediatas, desprezamos o processo, a lapidação que Deus opera em nosso interior? A gente se frustra com a demora, com o silêncio, mas será que não é nesse silêncio que a obra mais profunda está sendo feita? Existe um relato poderoso em Deuteronômio capítulo 8, versículos do 2 ao 3, que nos ajuda a entender essa dinâmica. Está escrito: lembrem-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, o seu Deus, os conduziu no deserto estes 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de saber o que estava no coração de vocês, se iriam ou não obedecer aos seus mandamentos. Ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os alimentou com maná, que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, para mostrar a vocês que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Essa passagem revela uma verdade profunda. A forma como o povo de Israel foi conduzido pelo deserto não foi por acaso, mas para ser provado, compreendido, para que soubessem que a vida não se sustenta apenas de pão, mas da palavra que sai da boca de Deus. Aqueles 40 anos no deserto não foram um castigo, mas uma escola de dependência, de confiança, de amadurecimento. Foi ali, na escassez e na provação, que eles aprenderam a valorizar o maná, a ver a mão de Deus em cada detalhe, a entender que a verdadeira nutrição não vinha da terra, mas do céu. E a gente, com frequência, ignora as lições do nosso próprio deserto. Reclamamos da espera, da dificuldade, mas é ali, na escassez do conforto e na abundância dos desafios, que o nosso caráter é forjado, que nossa fé é testada e fortalecida. O que temos feito com as nossas próprias esperas? Temos aprendido com elas ou apenas nos revoltado contra elas? A promessa de Deus carrega consigo um peso, uma responsabilidade. E para suportar esse peso, para honrar essa responsabilidade, precisamos ser preparados. O deserto da vida, com suas adversidades e seus silêncios, é o ambiente onde essa preparação acontece. É ali que aprendemos a depender menos de nossas próprias forças e mais da provisão divina. É ali que o nosso olhar se aguça, que nossa percepção se refina, para que quando a promessa finalmente se manifestar, estejamos prontos não apenas para recebê-la, mas para administrá-la com a sabedoria que a própria espera nos concedeu. Será que estamos de fato abertos para essa transformação, para essa lapidação que nos tornará aptos a viver as maiores promessas que Deus tem para nós? Ou insistimos em enxergar a espera como um castigo, perdendo a oportunidade de crescer e florescer no processo? Essa pergunta nos confronta com a urgência de uma mudança de perspectiva, de um novo olhar sobre o tempo de Deus e sobre o nosso próprio amadurecimento. Não basta apenas esperar que as portas se abram. É preciso ter discernimento para saber qual delas é a certa.
A gente pode ter um leque de oportunidades à frente, mas se não soubermos identificar aquela que realmente nos leva ao propósito divino, o caminho pode ser longo e cheio de desvios desnecessários. A sabedoria divina, o discernimento, é como um farol que ilumina os caminhos que Deus já traçou. Sem ela, as portas se abrem, mas talvez não sejam as que nos conduzirão ao destino que Ele preparou para nós. Quantas vezes, impulsionados pela ansiedade ou pela pressão do mundo, escolhemos a primeira porta que se abre, sem questionar se ela nos aproxima ou nos afasta do que realmente importa. Essa é uma das armadilhas mais sutis da vida. O discernimento não é uma capacidade inata em todos, mas uma virtude que se desenvolve com a busca e a prática. É a habilidade de ver além do que os olhos físicos conseguem captar, de sentir a direção certa, mesmo quando a lógica aponta para outro lado. Existe um convite poderoso no livro de Provérbios, capítulo 2, versículos do 1 ao 6, que nos revela a profundidade dessa busca. Lá está escrito: Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar os meus mandamentos dentro de você, se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto, se procurar a sabedoria como a prata e buscá-la como tesouros escondidos, então você entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Pois o Senhor dá sabedoria. De sua boca vem o conhecimento e o discernimento. Essa passagem não fala de uma busca superficial, mas de uma verdadeira caça ao tesouro. Não é uma oração sussurrada de qualquer jeito, mas um clamor, um grito da alma por entendimento e discernimento. Perceba que a promessa de adquirir sabedoria não é para aqueles que apenas a desejam de forma passiva, mas para os que a buscam com a intensidade de quem procura um tesouro escondido. É preciso cavar, remover as camadas de terra, persistir, mesmo quando o esforço parece não trazer resultados imediatos. E quando o coração se inclina a isso, com essa devoção, o próprio Senhor concede o conhecimento e o discernimento. A gente com frequência pede a Deus que abra as portas, mas será que estamos pedindo também por olhos para enxergar quais delas são divinamente preparadas? Ou esperamos que Ele nos carregue pela mão, sem o menor esforço da nossa parte em buscar a clareza que Ele já disponibilizou? O discernimento é a chave que nos liberta de decisões impensadas, de passos em falso que poderiam nos custar caro. Ele nos poupa de caminhos que parecem atalhos, mas que na verdade são desvios perigosos. A sabedoria te dá coragem. Coragem para dizer não, até quando o mundo inteiro está aplaudindo. E é ela que nos impulsiona a dizer sim a portas que, à primeira vista, podem parecer pequenas ou insignificantes, mas que guardam dentro de si a essência das maiores bênçãos. A vida é repleta de escolhas, e cada uma delas tem o poder de nos aproximar ou nos afastar do nosso destino. Será que estamos exercitando essa capacidade de discernir, de pesar, de ouvir a voz da sabedoria antes de tomar cada decisão, por menor que ela pareça ser? A verdade é que a falta de discernimento é um dos maiores obstáculos para a manifestação plena das promessas de Deus em nossa vida. Pense nisso profundamente. Por mais que a gente queira evitar, as tribulações chegam, não é? Aqueles momentos de aperto, as situações que tiram o nosso chão e nos deixam sem fôlego. É natural querer fugir da dor, da dificuldade, mas a verdade é que essas provações não são punições. Pelo contrário, elas são oportunidades preciosas para que nossa fé se fortaleça e nossa percepção se aguce, tornando-nos capazes de lidar com a magnitude das promessas divinas. Pense bem, como poderíamos valorizar a bonança se nunca tivéssemos experimentado a tempestade? O crescimento real, aquele que nos transforma de dentro para fora,
Muitas vezes acontece exatamente no centro do desconforto, quando somos forçados a esticar os limites da nossa própria compreensão e fé. A resiliência, essa capacidade de se reerguer diante dos golpes da vida, não nasce em ambientes controlados e sem desafios. Ela é forjada na fornalha da adversidade, onde cada pressão, cada tropeço, cada lágrima se transforma em um degrau para um novo nível de força e maturidade. É fácil ter fé quando tudo vai bem, quando o sol brilha e o caminho é plano. O verdadeiro teste acontece quando as nuvens se fecham, quando a estrada se torna íngreme e escorregadia. É nesse ponto que a nossa fé, se genuína, se revela não como um mero conceito, mas como uma rocha firme onde podemos nos apoiar. O que acontece quando o inesperado bate à porta? A gente desmorona ou encontra a força para se manter de pé? Existe uma perspectiva transformadora no livro de Tiago, capítulo 1, versículos do 2 ao 4, que nos convida a um olhar diferente sobre a dor. A palavra nos orienta. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e completos, não lhes faltando coisa alguma. Essa passagem é um convite radical à mudança de mentalidade. Ela não sugere apenas suportar a provação, mas encará-la como motivo de alegria. Como assim? Porque a prova da fé não é um fim em si mesma, mas um meio para um propósito muito maior, a produção da perseverança. E a perseverança, por sua vez, tem um objetivo ainda mais grandioso: levar-nos à maturidade e à plenitude, de modo que nada nos falte. Isso significa que as tribulações são parte do processo de Deus para nos tornar completos, para nos capacitar a vivermos tudo o que Ele preparou para nós. A gente reclama tanto dos obstáculos, mas será que não estamos, sem perceber, perdendo a oportunidade de sermos moldados por eles? Nossas maiores frustrações, por vezes, são frutos da nossa própria incapacidade de suportar o peso da bênção que tanto almejamos antes que estivéssemos prontos para ela. Se Deus entregasse tudo de uma vez, sem a devida preparação, poderíamos até nos perder no processo, sobrecarregados pela própria bênção. A resiliência é a ponte que nos leva da provação à promessa. É a fé que não esmorece diante do deserto, a esperança que se mantém acesa na escuridão. As dores da vida, por mais cruéis que pareçam, são instrumentos nas mãos de Deus para nos refinar, para tirar de nós o que não serve e para fortalecer o que é essencial. Elas nos ensinam a confiar mais, a depender menos de nós mesmos, a enxergar a provisão divina em cada detalhe. E quando a promessa finalmente chega, ela encontra um solo fértil, um coração preparado, uma alma resiliente que sabe o valor da espera e o poder da transformação. Estamos permitindo que as dificuldades nos amadureçam, ou estamos apenas desejando que elas sumam, perdendo a chance de nos tornarmos as pessoas que precisamos ser para viver as maiores bênçãos de Deus? A resposta para essa pergunta pode mudar completamente a sua perspectiva sobre cada desafio que se apresenta em sua vida. A jornada da fé, como percebemos, é um caminho de constante aprendizado e entrega. As promessas de Deus não são brindes aleatórios, entregues sem um propósito maior. Elas são bênçãos plantadas em solo fértil, que exige preparo, discernimento e resiliência. A verdadeira sabedoria não é apenas acumular conhecimento, mas saber quando e como aplicar a verdade divina em cada passo, em cada decisão. É essa sabedoria que nos capacita a reconhecer as portas que Deus abre e a passar por elas com a certeza de que estamos no centro da sua vontade. Não é sobre o que queremos, mas sobre o que Ele sabe que precisamos para cumprir o nosso destino, para vivermos plenamente o plano que Ele desenhou para nós. Chegou o momento de nos achegarmos.
Não precisamos de palavras elaboradas ou frases perfeitas. Tudo o que precisamos é um coração aberto, uma alma sedenta. Sinta-se à vontade para fechar os olhos ou apenas baixar a cabeça e permita que este instante de paz envolva você. Deixe que sua alma converse com o Criador, entregando cada anseio, cada incerteza, cada desafio que te aflige. Permita que a presença dele preencha cada lacuna e traga a clareza que você tanto busca. Venha, entregue-se a esse momento de conexão profunda, onde a voz do seu coração encontra eco no coração do Pai. Senhor amado, neste momento de quietude, elevamos nossos corações a Ti, Pai de toda sabedoria e discernimento. Reconhecemos que muitas vezes nos vemos perdidos, caminhando por entre portas que se abrem, mas sem a clareza para discernir qual delas nos conduz ao Teu propósito. Perdoa-nos pela ansiedade que nos impulsiona a buscar atalhos, por cada instante em que a impaciência nublou nossa visão, impedindo-nos de enxergar a Tua mão em cada fase de preparação. Tu sabes dos anseios mais profundos da nossa alma, das promessas que guardamos no coração e também das lutas que enfrentamos para chegar até elas. Pedimos, Pai, que a Tua sabedoria, aquela que vem do alto e que Tu concedes abundantemente, inunde nosso ser. Que ela seja como um farol em meio à escuridão, iluminando os caminhos que preparaste para nós. Ensina-nos a ter os olhos abertos, a percepção aguçada, para que não escolhamos por impulso, mas sim guiados pelo Teu Espírito. Que cada decisão seja permeada pelo discernimento divino, nos afastando das distrações e nos aproximando do Teu plano perfeito. Que possamos ver além do óbvio, reconhecendo Tua voz em meio ao barulho do mundo. Fortalece-nos, Senhor, para enfrentar as provações que surgem em nossa jornada. Ajuda-nos a compreender que cada desafio não é um castigo, mas uma oportunidade de crescimento, de amadurecimento da nossa fé. Que a resiliência seja a nossa companheira, a nos lembrar que somos capazes de suportar o peso das adversidades, porque a Tua força nos sustenta. Transforma a nossa dor em aprendizado, a nossa angústia em esperança e a nossa espera em um tempo de preparação frutífera. Que possamos, como está em Tiago, capítulo 1, versículos do 2 ao 4, considerar alegria as provações, pois elas produzem perseverança e nos tornam completos. Que a nossa fé não seja abalada pelos ventos contrários, mas que se enraize ainda mais profundamente em Ti. Ajuda-nos a confiar no Teu tempo, na Tua forma de agir, mesmo quando tudo ao nosso redor parece confuso. Que possamos entender que as promessas que Tens para nós são grandiosas e que o processo de nos preparar para elas é um ato do Teu imenso amor. Que ao final de cada espera, de cada provação, estejamos mais maduros, mais dependentes de Ti e mais aptos a receber e a administrar as bênçãos que já estão destinadas a nós. Que a Tua vontade se cumpra em nossa vida, hoje e sempre. Amém. Que a paz que excede todo entendimento inunde seu coração e sua mente neste momento e em cada novo dia. Sua presença aqui é um testemunho da sua busca por algo maior, por uma conexão que transcende o cotidiano e alimenta a alma. Esta mensagem, cada palavra e cada reflexão, foi pensada para tocar em algo profundo dentro de você, para oferecer um respiro em meio à correria e uma luz nos caminhos incertos. Que o que você ouviu hoje reverbera em seu espírito, trazendo a clareza e a força necessárias para prosseguir com fé inabalável. Se o que vivemos juntos neste período fez sentido para você, se trouxe um novo olhar ou acendeu uma esperança, considere fazer parte da nossa comunidade. Inscreva-se no canal para que mais palavras de vida e inspiração cheguem diretamente a você. E deixe o seu like para nos ajudar a alcançar ainda mais corações sedentos por uma mensagem de fé e propósito. Seu apoio é fundamental
para que essa obra continue florescendo e impactando vidas. E para selar este momento de fé, gostaríamos de um pedido especial. Nos comentários, deixe apenas uma frase curta, algo que manifeste a sua fé e faça total sentido com tudo o que compartilhamos hoje. Pode ser algo como: a sabedoria de Deus inundará a minha vida, ou qualquer outra expressão que brote do seu coração neste instante. Sua participação é um testemunho poderoso. Para aqueles que desejam aprofundar ainda mais essa conexão diária, cultivando uma vida de oração e reflexão contínua, temos algo muito especial. Pensando em cada amanhecer e em cada anoitecer, em cada passo da sua jornada de fé, preparamos um material que pode ser um verdadeiro guia para a sua vida espiritual. Descubra como fortalecer sua caminhada com Deus e encontrar um propósito renovado a cada semana, com um conteúdo feito para alimentar sua alma. Deixamos fixado no primeiro comentário: que a graça e a bênção de Deus estejam sobre você e sua família, guardando seus passos e iluminando seus dias. Encontramo-nos no próximo vídeo com mais uma mensagem de fé e esperança.